Vamos então começar a terceira parte, parábola da figueira seca. Quando saíam de Betânia, ele teve fome, ele Jesus. E vendo de longe uma figueira, foi ver se encontraria algum fruto. E aproximando-se, só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: ninguém coma de ti fruto algum. E os discípulos o ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela secara até a raiz. E Pedro, lembrando-se da fala de Jesus, disse-lhe: Mestre, vê como secou a figueira que amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, disse-lhes: Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que aquele que disser a esta montanha: levanta-te e lança-te ao mar, sem hesitar em seu coração, mas crendo firmemente que tudo o que tiver dito acontecerá, assim verá acontecer. Marcos capítulo 11, versículo 12 a 23. Vamos entender aqui esta passagem. Vamos lembrar que essa passagem vem logo depois que Jesus entrou em Jerusalém para as festividades. Então nós estamos aqui mais ou menos no mês de abril. E as figueiras nessa época, elas não é época de frutos. Os frutos vão vir lá para junho, julho, na região lá de Betânia, ali onde eles estão, né, na região de Israel. Então, para a gente entender, porque aqui está colocado, não era época de figos. Por que Jesus olhou para aquela figueira? E vamos entender o simbolismo de tudo isso. Porque se não era época de figos, por que Jesus queria figos? E por que Jesus chamou tanta atenção àquela figueira? Porque nesta época do ano as figueiras estão sem folhas, as figueiras estão secas. Esta figueira estava adiantada, ou seja, ela estava se diferenciando das demais. Ela estava frondosa, ela estava cheia de folhas, ela estava chamando a atenção, mas ela não dava frutos. Então vamos entender que em todo o Velho Testamento, como no Novo Testamento, se coloca o homem como árvore, né? A figueira como nação, como sociedade. Perdão, são metáforas, são digamos assim, códigos que a gente vai vendo tanto no Velho como no Novo Testamento. Então, quando saiu de Betânia, ele teve fome. Jesus, a fome de Jesus, como nós vimos lá na oração, o pão nosso de cada dia é o pão da sabedoria, é o pão do conhecimento. A fome de Jesus era de realizar a vontade do Pai, era de sentir necessidade de realizar a sua missão. E vendo de longe uma figueira frondosa, e essa figueira frondosa significa o homem, significa as religiões, significa a nação, e ali naquela época significa muito Israel, né? Que era uma figueira frondosa, onde o monoteísmo estava ali com todo mundo já há muito tempo, desde a época de Moisés, mas que só dava folhas, não dava fruto. Ela queria aparecer, eram os fariseus, os saduceus. Então Jesus estava ali nessa metáfora mostrando que aquele povo que foi escolhido era como aquela figueira, frondoso, com uma aparência bonita, mas que não dava frutos, não servia para nada. Por isso que Jesus colocou que ninguém coma desse fruto, porque não ia ter frutos bons ali, porque eram que os fariseus e os saduceus estavam semeando nas sinagogas. Nada daquilo prestava. Então, por isso que esse símbolo da figueira seca é o símbolo daqueles que usam a religião, daqueles que pregam, daqueles que têm uma aparência toda bonita, mas que não servem para nada, não dão bons frutos, só tem aparência. É isto que ele quer colocar aqui. É essa simbologia. Vamos às palavras de Kardec.
A figueira seca simboliza as pessoas que não têm senão a aparência do bem, mas que na verdade não produzem nada de bom. Simboliza os oradores que têm mais brilho que solidez. Suas palavras têm o verniz superficial, agradam aos ouvidos, mas quando são investigadas, nada de bom para o coração encontra-se nelas. Após terem sido ouvidas, resta a pergunta sobre que proveito se tirou delas. Existem muitas palestras, lives, existem muitas pessoas que se agregam a religiões que têm, ou a oradores, ou a palestrantes, que têm essa aparência, né? Essa sombra frondosa, uma árvore frondosa, mas quando você vai esmiuçar lá, não está fazendo nada de bom, não está realizando nada. Também simboliza todas as pessoas que possuem meios de serem úteis e não são. E todas as utopias, todos os sistemas vazios, todas as doutrinas sem base sólida. O que lhes falta na maior parte do tempo é a fé verdadeira, a fé fecunda, a fé que comove as fibras do coração, numa palavra, a fé que transporta montanhas. Pois são árvores que têm folhas, mas não frutos. Por isso Jesus as condena à esterilidade. Chegará o dia em que secarão até a raiz. Ou seja, todos os sistemas e todas as doutrinas que não tiverem produzido nenhum bem para a humanidade serão reduzidos a nada. E todos os homens voluntariamente inúteis, vou repetir, todos os homens voluntariamente inúteis que não utilizaram os recursos que tinham em si serão tratados como a figueira seca. Todos nós podemos dar alguma coisa. Todos nós podemos dar frutos. Todos nós podemos fazer alguma coisa para o outro, para ajudar o nosso condomínio, para ajudar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade. Todo mundo pode. O nosso centro, o nosso templo, todo mundo pode fazer alguma coisa. Basta ter boa vontade. Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, suprem os órgãos materiais que lhes faltam, transmitindo-nos as instruções deles. Por isso são dotados de faculdades específicas para essa finalidade. Nesses tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos. Por isso estão sendo multiplicados para que o alimento seja abundante. Ele está colocando isso no século XIX. Os médiuns são como árvores. Tem que frutificar, tem que dar bons frutos, tem que alimentar as pessoas que estão à sua volta, que passam por eles. Pessoas que vão buscar uma palavra, que vão buscar uma ajuda, vão buscar um passe, mesmo que seja virtual, mesmo que seja à distância, não tem problema. As energias atravessam o planeta, quanto mais outras distâncias, né? Então eu vou repetir, nesses tempos, século XIX, nesses tempos de renovação social, os médiuns têm uma missão particular. São árvores que devem dar o alimento espiritual a seus irmãos, por isso estão sendo multiplicados para que o alimento seja abundante. E para que sejam encontrados em toda parte, em todos os países, em todas as classes de sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que não haja deserdados, e para provar aos homens que todos estão sendo chamados. Todos estão sendo chamados. Vamos lembrar o que nós já estudamos lá atrás, mas poucos serão escolhidos. Somos todos chamados, mas seremos escolhidos pelos nossos méritos, pelas nossas obras. Mas se eles desviam de seu objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a utilizam para fins fúteis
ou nocivos, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se, em lugar de frutos salutares, produzem maus frutos, se recusam a torná-la proveitosa para os outros, e se não tiram proveito delas para si mesmos, aprimorando-se, então eles são como a figueira seca. Deus lhes tirará um dom que se tornou inútil em suas mãos, a semente que não sabem fazer frutificar e que os tornará presas de maus espíritos. Kardec está fazendo aqui uma chacoalhada, principalmente hoje, em tempos de pandemia, que está pululando aí de médiuns, falando besteira, colocando medo nas pessoas, com espíritos, infelizmente, sendo guiados por espíritos zombeteiros, mistificadores, que se dizem ser fulano, ciclano, mas você pega a mensagem, porque é a mensagem que tem que ser analisada, é pelo fruto que a gente vai conhecer a árvore, a gente pega a mensagem e vê que aquilo não tem nada a ver com o linguajar, com o ensinamento daquele que ele se diz ser. E que ali nós estamos vendo irmãos que querem pura e simplesmente assustar e meter medo nas pessoas, porque o medo é o alimento dos nossos irmãozinhos instigantes. Aqui nós vamos ver uma mensagem, nós vamos entrar agora na instrução dos espíritos, né, as mensagens psicografadas, do irmão José, um espírito protetor. A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Lembra Jesus? Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que dela nascem. A fé é a mãe das virtudes, é a mãe da caridade, é a mãe do amor, da benevolência, da empatia, né, da tolerância. A fé é que quando nós desenvolvemos a fé, quando nós passamos a entender, a raciocinar e cultivamos em nós a fé que a cada dia se melhora, cresce, nós também vamos cultivando as suas filhas. Caridade, né? Benevolência, esperança. A esperança e a caridade são consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Esperança, caridade e fé. É uma trindade inseparável. Não é a fé que dá a esperança de ver cumprirem-se as promessas do Senhor? Não, mas se não tendes fé, o que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Mas se não tendes fé, que reconhecimento tereis e por consequência, que amor? Que amor nós podemos ter se não temos fé? Se não cremos verdadeiramente, não a fé de crença, mas a fé de raciocínio, de sabedoria, de compreensão. Se nós não tivermos essa fé que enfrenta toda e qualquer situação e que enfrenta todo e qualquer progresso. Vamos lembrar a prece de Cáritas? Dai-nos força de ajudar o progresso para subirmos até vós. Porque o progresso, sendo bem utilizado, ele vem do plano espiritual para cá, e quando nós o utilizamos da maneira correta, ele é uma escada com degraus para que a gente possa subir e ir para a casa do Pai pelas nossas próprias pernas. A fé, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem ao homem de bem
é a base da regeneração. É preciso, pois, que essa fé seja forte e duradoura. Se a menor dúvida é suficiente para abalá-la, em que se transformará o edifício que construireis sobre ela? A fé tem que ser sólida, um alicerce profundo, para que a gente possa construir a nossa casa sobre esse alicerce forte. É aquele que constrói a casa na rocha, com alicerces fortes, nada destrói. No caso do semeador, é a semente que cai na terra fértil, fofa, profunda, onde as raízes vão às profundezas para se solidificarem. Quando começarem a apontar, embora estejam frágeis ali acima do solo, tem raízes profundas que farão com que elas tenham força para germinar e crescer. Germinar e crescer, né? Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis, que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é a verdadeira fé. Vamos lembrar que sofisma é pegar uma mentira e trabalhá-la de tal forma que ela pareça verdade, dando aparências de verdade a uma mentira. Isso que é um sofisma. Então vamos lá. Portanto, erguei esse edifício sobre fundações inabaláveis, que vossa fé seja mais forte que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, pois a fé que não enfrenta o ridículo dos homens não é verdadeira fé. A fé sincera é arrebatadora e contagiosa. Comunica-se àqueles que não a tinham ou mesmo que não queriam tê-la. Encontra palavras persuasivas que falam a alma, enquanto a fé aparente não tem senão palavras sonoras que produzem frio e indiferença. Pregai pelo exemplo de vossa fé, para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo de vossas obras, para fazer-lhes verem o mérito da fé. Pregai através de vossa esperança inabalável, para que vejam a confiança que fortifica e faz que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende fé, portanto, mas em tudo que ela tem de belo e de bom, em sua pureza, em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que credes. É a fé raciocinada. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabeis por que credes nele. Segui nossos conselhos, né? Dos espíritos do plano elevado, né? Segui nossos conselhos, mas tende em conta o objetivo que vos mostramos e os meios que vos propiciamos para atingi-lo. Crede e esperai, sem nunca enfraquecer. Os milagres são obra da fé. José, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. De novo, lembrando Tiago, a fé sem obras é morta. E eu vos mostrarei, provarei a minha fé através das minhas obras. Agora nós vamos ver uma outra mensagem do Espírito Protetor. A fé divina e a fé humana. A fé é o sentimento inato no homem, ele vem com o homem. Nós temos a fé divina, ela vem conosco. Nós temos a fé já trabalhada em todas as outras encarnações, aquilo que nós já conseguimos, já conquistamos, vem conosco. Então a fé é o sentimento inato no homem de sua destinação futura. É a consciência das faculdades imensas que traz em germe dentro de si, a princípio em estado latente
em estado oculto, né? Um potencial oculto. Então, a princípio, é um estado latente e que ele deve fazer eclodir e crescer através de sua vontade ativa. Então, a princípio, essa fé que vem conosco, ela é uma sementinha, como Jesus, é uma sementinha menor que um grão de uma semente de mostarda. Nós é que temos que fazer ela eclodir. Nós temos que semeá-la num terreno fértil dentro de nós, cuidar dela, né? Adubar, cobrir nas intempéries e fazer com que ela cresça e cresça a cada hora do dia. Nós fazemos com os nossos sentimentos, pensamentos, com a nossa vontade, com as nossas atitudes, fazemos com que ela cresça. Nosso vigiar e orar é a nossa reforma íntima, fortalecendo robustecendo a nossa fé, através da vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida em seu aspecto religioso, porque o Cristo a preconizou como alavanca poderosa e porque só se viu nele o líder de uma religião. Mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou com esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que sua vontade pode ter um cumprimento. O que nós chamamos de milagre, que foi feito por Jesus, nós só chamamos de milagre porque nós não compreendemos as leis naturais, nós não compreendemos as leis de Deus. Nós vivemos mergulhados no fluido cósmico, que é a energia de Deus. Quando lá na Gênesis, metaforicamente, se coloca que a princípio se fez o verbo, né, e o verbo fez luz, nós vamos ali entender, o verbo é a palavra, o verbo é a criação. E esta criação se iluminou e nós vivemos nesse hausto, como diz o André Luiz, né? Nessa respiração de Deus, nessa energia de Deus, nós estamos mergulhados nela como os peixes estão mergulhados na água. Nós vamos ver essa colocação de André Luiz no Evolução em Dois Mundos. Nós vamos ver algo muito parecido também em Paulo, na carta aos Coríntios, que nós estamos em Deus como os peixes estão para o mar. Então, a hora que nós soubermos lidar com todas essas energias que estão à nossa volta, nós faremos o que ele fez e ainda mais. Ele nos garantiu isso. Vós podeis fazer o que faço e ainda mais. Por isso ele ficou bravo com os seus discípulos que não curaram aquele menino. Porque todos, se tivessem ouvidos para ouvir, se tivessem compreendido o que ele estava ensinando, todos teriam condições de curá-lo. Todos nós temos condições de ajudar aqueles que estão à nossa volta, de nos curarmos, de ajudar a curar aqueles que estão à nossa volta. Basta nós entendermos que somos deuses, co-criadores de Deus. E que nós podemos, através do amor, da fé, do conhecimento, da busca da verdade, do conhecimento da verdade, nós podemos manipular as energias, porque nós somos energia. E todos os que estão à nossa volta, do mineral, vegetal, animal, hominal, do cosmo, tudo é energia. E se tudo é energia, tudo está sujeito às leis do magnetismo, às leis energéticas, às leis de Deus. Nós é que vivemos numa ilusão e por isso a gente vê tanto obstáculo, cria tanta confusão onde não tem, bota pedra onde não precisa, se atrapalha todo. A hora que nós começarmos a entender as energias, o potencial que existe em nós, a hora que nós tivermos a fé verdadeira e tirarmos as montanhas que estão dentro de nós, tirarmos essas montanhas do caminho, nós vamos ter uma visão límpida, né, deste caminho que leva à casa do Pai. Como Jesus disse, o jugo dele é leve. A hora que nós
pegarmos a nossa cruz e caminharmos junto a Jesus, com as suas palavras, com o seu ensinamento, com o seu exemplo, agindo como ele agiu, fazendo como ele fez, nós não precisaremos mais nos preocupar com nada, é só continuar a caminhada aprendendo pela eternidade. Vou voltar aqui, mas o Cristo que realizou milagres materiais mostrou com esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que sua vontade pode ter um cumprimento. Os apóstolos, a exemplo dele, também não fizeram milagres? Ora, fizeram milagres depois, né? Nós vamos ver que eles passaram a fazer milagres depois do Pentecostes, que é quando eles receberam o conhecimento, onde eles fizeram, estava ali no Pentecostes Maria Madalena, médiuns poderosas, com uma energia muito grande. Então, ali no Pentecostes, eles desenvolveram as energias que estavam nele. E principalmente, o Pentecostes foi depois da volta de Jesus, depois que Jesus se materializou para eles. E ali eles, com a fé raciocinada, com a prova de que tudo aquilo que Jesus disse era verdade. Ele disse que voltaria no terceiro dia ele voltou. Então eles tiveram ali a certeza de que tudo aquilo era verdade. E isso mudou tudo dentro deles e a partir dali eles passaram a curar, passaram a realizar aquilo que chamamos de milagres. Os apóstolos, a exemplo dele, também não fizeram milagres? Ora, o que seriam esses milagres se não feitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que hoje se explica em grande parte e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplique suas faculdades às necessidades terrenas ou às aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de algum grande empreendimento, realiza-o se tem fé, porque sente que pode e deve conseguir, e essa certeza dá a ele uma força imensa. É a fé humana, né? É a fé terrena, é aquela que eu posso, eu acredito, eu vou conseguir. Daquele que está atrás de um experimento, daquele que está trabalhando em busca de uma cura, daquele que quer vencer obstáculos, daquele que quer chegar em determinado lugar, daquele que sabe que vai vencer, que vai ser o primeiro a chegar ou vai conseguir subir o Everest, ou o Everest da vida, vencer os seus Everestes, vencer as suas montanhas. Então esta fé que dá esta força para que ele vai e consiga realizar, como diz, né, ele não sabia que era impossível, foi lá e realizou. E a fé divina, essa fé que vem conosco, que essa semente a gente desenvolve e faz dela uma luz que nos ilumina e ilumina todos que estão à nossa volta, que é a fé divina, que a gente vai formando, crescendo dia a dia. O homem de bem, que acreditando em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, busca na fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e com isto também realiza milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com fé não há más tendências que não possam ser vencidas. Com fé, com a fé divina sendo desenvolvida, não há más tendências que não serão vencidas. A gente olha para dentro e vê, puxa, como é difícil vencer o meu orgulho, como é difícil vencer a minha prepotência, como é difícil vencer a minha vaidade. Mas desenvolvendo o meu interior, trabalhando na minha reforma íntima, fortalecendo a minha fé, eu vou conseguir vencer as minhas más tendências. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé em ação. É através da fé que ele cura e produz esses estranhos fenômenos que no passado eram qualificados como milagres. Eu o repito, a fé é humana e divina.
Se todos os encarnados realmente estivessem persuadidos da força que têm em si, e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o momento chamou-se de prodígios, e que é simplesmente um desenvolvimento de faculdades humanas. O Espírito Protetor, Paris, 1863. Aquilo que a gente chama de milagres, na época de Jesus se chamava de milagres, hoje ainda se chama de milagres, de prodígios, são faculdades humanas que podem ser desenvolvidas por qualquer um de nós. Porque Jesus usava 100% dessas capacidades. Ele usava toda a capacidade desta matéria, dessa vestimenta que a gente usa aqui nesse planeta. Por isso que ele se colocava como filho do homem. Ele era um homem encarnado como qualquer outro. Nasceu como qualquer outro para mostrar, para dar o exemplo de que qualquer um podia chegar aonde ele chegou. Ele é o exemplo da onde nós podemos chegar. Nós podemos sair, perdão, da mônada que começa ali, né? Simples e ignorante, que passa por todos os estágios, né? Dorme na pedra, sonha na planta, anda e começa os instintos no animal, pensa, analisa, se desenvolve nominal. Ele é o exemplo da onde nós podemos chegar. Por isso que ele repetiu o tempo todo que o Filho do Homem fez. Qualquer um de nós pode fazer. E ele coloca: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e ainda mais. Se nós tivermos vontade de aprender, crescer e melhorar e chegar aonde ele chegou. Tem uma frase do Emmanuel, eu até anotei aqui, porque essa frase eu gosto muito dela, ela é mais longa. Onde ele diz: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé. Nós abrimos a porta da fé, começamos a olhar, né, a trabalhar com a fé pela curiosidade ou pelo sofrimento. Um dos dois vão nos levar ao caminho que abre a porta da fé. Mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. A curiosidade ou o sofrimento abre a porta da fé, mas não representa o vaso que vai guardar essa energia, que é a fé. O vaso que vai guardar essa energia tem que ser moldado por nós, cuidado por nós, para que nós tenhamos aonde colocar essas energias dentro de nós. A gente pode ir para a fé, buscar a fé pela curiosidade, não tem problema nenhum, desde que a gente transforme isso em vontade de se melhorar. A gente, na maioria dos casos, vai buscar a fé, vai atrás da fé pelo sofrimento, pela dor. Mas isso não quer dizer que a gente vai manter e fazer essa fé crescer em nós, se nós não tivermos a vontade de aprender, a vontade do conhecimento, a vontade de buscar a verdade, mas principalmente a força de vontade para mostrar a nossa fé através dos atos, do pensamento, do sentimento e das realizações. São as minhas realizações que vão provar a minha fé. E cada um de nós será reconhecido por suas obras. Foi isso que Jesus nos colocou. E é assim que nós enfrentaremos a nossa consciência quando chegarmos do outro lado. Porque o nosso juiz não é o outro, não é o nosso mentor, não é a nossa família espiritual. O nosso algoz, o nosso juiz é a nossa consciência, que cobrará de nós, quando chegarmos do outro lado, quais foram as nossas obras, quais são os nossos frutos, qual é a bagagem que eu estou levando comigo, que me dará condições de aprender, melhorar, continuar o meu trabalho na verdadeira vida, que é a vida espiritual. Vamos continuar estudando e aprendendo o Evangelho no próximo capítulo.